A Bíblia afirma que Deus escreveu os 10 mandamentos com o próprio dedo, mas também diz que as primeiras tábuas foram quebradas antes mesmo de chegarem ao povo. O texto registra o milagre, descreve o fogo, menciona o som da voz divina, mas quase ninguém presta atenção no detalhe mais perturbador. Por que Deus permite que aquilo que Ele mesmo escreveu seja destruído? E mais estranho ainda, por que Ele manda escrever tudo de novo, como se a quebra fizesse parte do plano? Existe um detalhe nessa cena que muda completamente a forma como entendemos a relação entre Deus e o ser humano. A leitura comum diz que Moisés perdeu o controle, que o povo falhou e que Deus apenas corrigiu o erro. Mas e se a destruição das primeiras tábuas não foi apenas um acidente emocional? E se aquele momento revelar um segredo escondido nas Escrituras que quase nunca é explicado? Há uma lógica silenciosa ali, um padrão que se repete em outras histórias bíblicas e que aponta para algo muito maior do que simples desobediência. A pergunta é desconfortável. O que realmente precisava ser quebrado naquele monte? A explicação mais comum diz que Moisés perdeu o controle ao ver o bezerro de ouro e, tomado pela indignação, lançou as tábuas contra o chão. A cena parece simples: ira justa, povo infiel, recomeço inevitável. Mas quando o texto é lido com atenção, algo começa a incomodar. Deus já havia avisado Moisés, ainda no monte, que o povo havia se corrompido. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo lá embaixo. Então surge a pergunta: se Deus já tinha pleno conhecimento da idolatria, por que permitir que as tábuas fossem entregues a um povo que não estava preparado para recebê-las? Por que não interromper o processo antes? A narrativa é detalhada demais para ser apenas um descontrole emocional. A descida do monte, o som distante da festa, o momento exato da quebra, tudo parece milimetricamente posicionado. A primeira revelação parcial é esta: as tábuas não foram quebradas apenas por causa do pecado, mas para revelar algo sobre a incapacidade humana de sustentar aquilo que é divino. O foco da história não está na raiva de Moisés, mas na tensão entre lei e natureza humana. Existe uma chave escondida nessa repetição de escrita e ruptura. Se essa perspectiva já começou a mudar sua leitura, deixe seu like e siga até o fim, porque o segredo começa a tomar forma agora. Para entender o que realmente está acontecendo no Monte Sinai, é necessário perceber que as Escrituras constroem padrões que se repetem como um espelho ao longo da história. Sempre que Deus estabelece uma aliança, Ele não entrega apenas uma promessa grandiosa, Ele revela simultaneamente a condição real do coração humano diante dessa promessa. No Éden, a ordem era clara, direta, sem ambiguidades. E ainda assim a ruptura aconteceu antes que houvesse maturidade para sustentar a responsabilidade recebida. Nos dias de Noé, houve advertência explícita, direção definida, tempo suficiente para mudança, mas a corrupção se espalhou mais rápido do que a obediência conseguia acompanhar. Agora no deserto, o cenário se repete com intensidade ainda maior. Um povo recém-liberto da escravidão, testemunha de sinais incontestáveis, sustentado diariamente por provisão sobrenatural, guiado por nuvem e fogo, e mesmo assim incapaz de manter fidelidade, enquanto a presença visível parece distante por alguns dias. O episódio das tábuas não é um evento isolado. Ele funciona como um espelho concentrado de todo esse padrão. A lei escrita em pedra representa algo sólido, definitivo, imutável, algo que não se dobra às emoções ou circunstâncias. Porém, o povo ainda carrega uma mentalidade moldada por anos de escravidão e insegurança. O contraste se torna inevitável, estrutura divina confrontando instabilidade humana. O próprio texto já interpreta essa tensão ao repetir a sequência de revelação seguida de ruptura. Não se trata apenas de idolatria momentânea, mas de um descompasso profundo entre aquilo que Deus estabelece e aquilo que o coração humano consegue realmente sustentar. Quando Moisés desce do Sinai com as tábuas nas mãos, o texto já deixou claro que Deus conhecia a corrupção do povo. Nada ali acontece por surpresa. A descida não é ignorância, é confronto. Esse detalhe muda o eixo da narrativa. Se o pecado já havia sido anunciado, permitir que as tábuas se aproximassem do acampamento parece intencional. A quebra diante dos olhos do povo não é apenas explosão emocional, é exposição pública de algo mais profundo.
O bezerro de ouro não foi simples rebeldia declarada, foi tentativa de tornar o invisível administrável. O povo não rejeitou a ideia de Deus, quis moldá-lo em algo controlável, visível, previsível. E aqui surge a pressão central do texto. Como sustentar uma aliança baseada no invisível quando o interior ainda depende do que pode tocar? A lei em pedra representava a estabilidade absoluta. O coração coletivo, porém, ainda carregava a instabilidade aprendida na escravidão. A quebra das tábuas começa então a apontar para uma tensão estrutural. Não se trata apenas de erro moral, mas de inadequação entre o que estava sendo entregue e o que estava preparado para receber. Algo ali não estava alinhado. O que se despedaça no monte revela uma incompatibilidade que vai além do momento da festa. E a pergunta passa a ser inevitável. Que tipo de base é necessária para sustentar algo que não muda? Agora, com as peças já expostas, o texto começa a revelar sua lógica interna de forma organizada. Deus escreve. O povo falha. Moisés quebra. Deus manda escrever novamente. Essa sequência não apresenta improviso, ela apresenta estrutura. A primeira escrita estabelece o padrão absoluto. A primeira quebra expõe a incompatibilidade entre esse padrão e a condição interna do povo. A segunda escrita confirma que o problema nunca esteve na lei, mas na base que tentava sustentá-la. O segredo, que já começou a ficar claro, pode agora ser nomeado. A aliança não falhou porque era rígida demais. Ela foi interrompida porque estava sendo recebida por um interior ainda não preparado. A lei em pedra representa permanência. O coração moldado pela insegurança representa instabilidade. Quando esses dois elementos se encontram sem transformação prévia, a ruptura se torna inevitável. Perceba que Deus não altera o conteúdo na segunda escrita. Ele não suaviza os mandamentos, não adapta o padrão, não reduz a exigência. Isso reforça o ponto central. A mudança necessária não é externa, é interna. A quebra pública no monte não foi apenas consequência do erro coletivo, foi demonstração visível de uma incompatibilidade estrutural. O que aconteceu no Sinai não foi a destruição da aliança, mas a revelação de que antes de carregar algo eterno externamente, é preciso que a base interior seja fortalecida. O texto inteiro estava conduzindo exatamente a essa conclusão. E aqui está o ponto que conecta tudo ao início. O segredo escondido nas Escrituras nunca esteve apenas na quebra das tábuas, mas na permissão da quebra. Deus não perdeu o controle da situação. Ele não foi surpreendido pela idolatria. Ele permitiu que a ruptura acontecesse diante de todos, porque a verdadeira transformação não começa na pedra, começa na base que sustenta a pedra. A ligação com o começo agora se torna evidente. A pergunta era: o que realmente precisava ser quebrado naquele monte? Não era apenas a pedra, era a ilusão de que algo externo pode permanecer intacto quando o interior ainda não foi estruturado. A cena do Sinai revela um princípio permanente. Padrões absolutos exigem fundamentos internos sólidos. Sem isso, a repetição da ruptura se torna inevitável. A aplicação é direta e prática. Antes de tentar sustentar compromissos elevados, responsabilidades maiores ou alianças profundas, é necessário fortalecer aquilo que está dentro. Caso contrário, o ciclo de escrita e quebra continua se repetindo. Se essa revelação ampliou sua forma de enxergar esse texto bíblico, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ler além da superfície das Escrituras.